Stephanie, eu tenho 20 anos e eu sou estudante de Direito. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos e eu estou no 6º período de Psicologia na UFRJ. Olá, eu sou Leonardo, eu tenho 23 anos e sou estudante de Higiene Ambiental na UFRJ. Olá, eu me chamo Gabriela, tenho 34 anos, sou estudante de Serviço Social na Praia Vermelha. A violência, ela se expressou no meu dia a dia, na universidade, né, quando eu fui mãe, a partir do momento que na residência estudantil onde eu morava, não podia haver criança. Então foi como se, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu já não condizia com essa identidade de estudante, né? E muitas estudantes têm esse sentimento, né? Quando faz parte de um grupo de pesquisa, quando já está num outro momento, né, de mestrado e doutorado, de não sentir esse direito de ser mãe, de engravidar, né? Como se a gente tivesse que viver em função da universidade, né? E a nossa vida não cabe num lápis, não é verdade? Tem algumas formas que a violência e a lesbofobia, mais especificamente, me afetam no dia a dia. Eu acho que agora, nesse contexto de pandemia, quarentena, não sair de casa, ficar muito tempo dentro de casa, o que mais me afeta é em relação à família, porque a minha família é muito agressiva em relação a ser LGBT+. Apesar de eu já ter me afirmado várias vezes, desde os 12, 13 anos, que eu sou lésbica e que eu gosto de mulheres e me relaciono com mulheres, a minha família não aceita isso, eles fingem que isso não existe, e qualquer coisa que o assunto sobre pessoas LGBT+, aparece na mídia ou em conversas com amigos, eles se tornam muito agressivos, não fisicamente, mas verbalmente, psicologicamente, todas as formas que eles têm de ser agressivos. Com relação a eu ser LGBT+, eles são, principalmente nesse contexto de pandemia, que eu tenho que conviver com eles todo dia, o tempo todo, isso acaba me afetando muito. A violência, ela aparece no meu dia a dia de diversas formas, mas especificamente ela aparece para mim como com as operações policiais e que são apresentadas pelo governo do estado como uma política de segurança pública eficiente, sendo que a população da favela sente que é uma falsa ideia de segurança que mata, que é genocida e que mata sobretudo a população negra e da favela. E são ações que também ferem e violam tantos outros direitos, de principalmente acessar outros espaços de educação, cultura, lazer, esporte, saúde. Outra forma de violência, de pessoas falando que eu ser lésbica é me privar de possibilidades que eu poderia ter, me privar de coisas que eu poderia gostar, porque eu estou escolhendo ser lésbica, eu estou escolhendo me envolver romanticamente e sexualmente apenas com mulheres. Algumas vezes isso veio até de pessoas que são LGBT+, e eu acho que nesses casos isso me afetou mais, porque eram pessoas que eu considerava que eram pessoas seguras de eu falar sobre esse assunto, pessoas que não iam vir com esse discurso que é extremamente lesbofóbico, que normalmente a gente escuta de homens cis hétero que tentam invalidar a lesbianidade, mas algumas vezes isso veio de pessoas que eu considerava meus pares, que isso me marcou muito. Inclusive isso às vezes me deixa insegura de falar sobre a minha sexualidade em alguns espaços, por medo disso acontecer de novo. Eu vim falar um pouquinho sobre violência, especificamente fazendo um corte racial, né, tendo em vista que aqui no Brasil a violência tem cor. Normalmente as pessoas associam muito a violência a uma ação física, né, uma agressão. Eu acho que são casos extremos, claro que acontecem todos os dias, mas eu acho que são casos mais extremos. Pelo menos o que me afeta são as formas de opressões, mecanismos de opressões que eu sofro todo dia, que afetam muito o meu psicológico enquanto pessoa preta, por conta do racismo, que sim é um método de violência. Eu acho que aí entra a questão da faculdade, né? Como a faculdade ajuda nesse aspecto. Aí eu pego aquela frase que eu acho que todo mundo conhece, que conhecimento é liberdade, né? E aí eu acho que quando você entra na faculdade,
você passa por esse processo de liberdade, mas você passa por esse processo de liberdade se você tiver interesse, né? Como eu disse, como a gente vive numa sociedade racista, estruturalmente criada pelo racismo, no racismo, a instituição, né, a faculdade é sim racista. Então, você entrando lá dentro, você tem que começar a procurar algumas pessoas ou alguma eletiva que fale sobre isso, e aí você vai aumentando o conhecimento. E aí é bom porque quando você tem conhecimento, você sabe o que é violência, o que não é violência, o que pode te afetar e o que não pode te afetar, e assim eu acho que você consegue suportar mais e você consegue viver ou sobreviver de uma forma mais pacífica. Estar na UFRJ como estudante me remete ao processo de acesso, né? E dentro desse processo, as dificuldades de acessar a educação por conta da própria violência. Então, acessar o UFRJ dentro dessas circunstâncias de desigualdade, com uma proximidade geográfica, porém distante, no que se diz falta de oportunidades, é importante para mim e para a favela, como uma jovem que acessou a universidade. Ao mesmo tempo que eu consegui me ver num lugar que eu poderia ser uma mulher lésbica, a UFRJ foi o lugar que me proporcionou entender o que é ser uma mulher lésbica. No sentido histórico, tanto da história LGBT+, como geral, mas como a história de mulheres lésbicas, a história da lesbianidade, de onde isso vem, de conhecer outras vivências lésbicas, outras existências lésbicas que eram diferentes da minha, de estudar até teorias. Eu faço psicologia, então o que a psicologia fala sobre as sexualidades que são consideradas desviantes, o que a psicologia fala sobre as identidades de gênero que são consideradas desviantes. Então eu tive que abrir um processo na época, no SEG, para pedir alteração dos editais, contemplando estudantes grávidas, né, pais, enfim, estudantes que fossem pais. Esse direito, ele foi conquistado, mas hoje a luta é para que eu, como moradora da residência estudantil, para que essas vagas, né, das crianças lá sejam reconhecidas e efetivadas, que não sejam só para as crianças que estão hoje na residência, mas que sejam vagas efetivas, para que quando a gente vai embora, outras mães, né, e pais possam ocupar essas vagas. A gente tem uma luta também para que as crianças possam fazer parte dos espaços, né? Sejam dos eventos acadêmicos ou dos espaços físicos da universidade mesmo, no restaurante universitário, ter o direito de comer no restaurante universitário, porque na divisão sexual do capitalismo, né, nessa estrutura, essa divisão do trabalho, ainda cabe à mulher, ainda mais na primeira infância, esse cuidado com as crianças. Outra coisa que a UFRJ... estar na UFRJ me proporcionou foi ter uma rede de apoio muito grande, porque agora falando da Praia Vermelha, que é o campus que eu estudo, então é o campus que eu transito mais, eu sei que lá, se eu estiver sofrendo algum tipo de violência, seja lesbofobia ou algum outro tipo de violência até, eu vou ter uma rede de apoio, às vezes formada até por pessoas que eu não conheço ainda, que eu vou conhecer naquele momento de necessidade e de desespero, que vai me ajudar a enfrentar essa violência e vai afastar o autor da violência de mim. Eu acho que é começar a falar sobre isso, né? Uma maneira da gente, eu acho que tentar reverter esse quadro é falar sobre isso, trazer isso à tona. Sim, isso acontece. Eu acho que como a gente vive numa sociedade estruturalmente racista, né? Eu acho que até no próprio ambiente familiar, de casa, né? Tem algumas coisas, algumas ações que a gente vê, presencia, que são racistas e que nos afeta, só que a gente não sabe o quão isso nos afeta. O espaço que não acolhe a criança também não acolhe a mulher que cuida dessa criança. E então acho que a universidade ela pode
atuar para superar, né, essa violência, que também é uma violência de gênero, tornando esses espaços mais acolhedores. Algumas coisas que eu acho que o UFRJ poderia fazer para mudar esse cenário de violência, principalmente dentro da universidade. Eu acho que primeiro é que o que eu falei o que eu consegui estudar e entender sobre o que era ser LGBT+, o que era ser uma mulher lésbica, foram coisas que vieram diretamente dos alunos. Nunca foram coisas que vieram da universidade como uma parte curricular. Alguns professores incluem esses assuntos nas matérias, mas na maioria das vezes é porque algum aluno reivindicou isso, ou porque o próprio professor é LGBT+, então ele entende que é importante colocar aquilo ali. Mas eu não vejo muito o interesse da UFRJ de colocar aquilo como um componente curricular. Se por um lado a universidade não coloca isso como obrigatório nos cursos, não coloca isso como uma parte importante da formação acadêmica dela para os alunos, por outro, mesmo quando os alunos buscam fazer esse trabalho eles mesmos, a gente encontra dificuldades feitas às vezes pela própria universidade. A UFRJ, como uma instituição educacional pública, tem um papel importantíssimo no que se diz levantar o assunto para toda a comunidade interna e externa, levar esse assunto para, sobretudo, a população que é mais afetada, que está no centro dessa violência. Então, levar a questão do que é realmente segurança pública eficiente para tentar fazer a diferença nessa forma de política de segurança.